O clipe de preto e branco. Quando eu pensei no clipe de preto e branco, na minha cabeça, que eu comecei a desenhar as ideias, eu achava que eu tinha que trazer 2 cenários, não somente um. Justamente pela música falar sobre o preto e branco, ou mais dizer que o mundo, na verdade, é colorido, que a gente tem a tendência de ver preto e branco, mas que a gente precisa aprender a ver colorido. Então eu achava que tinha que ter as 2 coisas dentro do clipe, os 2 mundos, o mundo preto e branco, que eu queria reproduzir de uma forma bem clara, bem viva, bem contrastante, né, o preto com o branco, mas eu também queria trazer a coisa da cor para dentro do cenário, para dentro do clipe, e mostrar essa transição, né, essa transição do preto e branco para o colorido. Então, por isso, eu optei por fazer uma primeira parte no estúdio, né, e aí a gente gravou no estúdio com tudo mais chapado, né, tudo branco, apenas um tonel preto no centro, e o cenário preto, tudo preto e apenas uma cadeira branca no centro, que eu queria um mínimo de informações para a questão do meu figurino de se destacar. E aí não tem como eu falar do figurino e não contar para vocês que o figurino de preto e branco, a parte preto e branco, todo o figurino, né, inclusive eu tô com a jaqueta do clipe, que eu gravei a segunda parte do clipe, a parte colorida, mas a parte em preto e branco, eu desenhei a roupa, né, e eu me inspirei na Cruella, do filme da Cruella, né. Eu queria algo que reproduzisse visualmente a ideia do preto e branco, e o filme da Cruella, ele ainda tem uma segunda parte que quem acompanha nas redes sociais, eu falei bastante sobre isso, que é o fato de que a Cruella, ela mostra um outro lado, que não é só o lado mal nesse último filme, ela mostra um lado sensível, né, ela mostra que ela tem esses 2 lados. Então, foi um motivo a mais, em função da mensagem da música, eu escolher me inspirar na roupa da Cruella. E aí eu achei uma foto que mostrava, né, ela com uma jaqueta metade de vinil, né, aquele material de vinil, e só que ela usava a calça toda preta. Eu falei, não, eu quero até a calça, eu quero metade preta, metade branca, o sapato, eu quero tudo. Eu quero poder, na hora que eu estiver de lado, com o fundo preto, as pessoas verem tudo branco e achar que eu tô de branco, e depois o contrário, quando eu estiver no cenário branco, eu ficar de lado e ficar como se eu tivesse com uma roupa totalmente preta. Então foi essa minha ideia inicial, né? Eu sou de Goiânia, minha mãe é costureira, sempre costurou nossas roupas, desde que eu sou criança, pequena. Nossas roupas é minha mãe que faz, minha e da minha irmã. E eu comecei a costurar, assim, na mão ainda, quando criança, eu gostava muito de costurar roupa de boneca, né, com agulha mesmo e linha. Depois, mais pra frente, eu comecei a mexer na máquina, mas assim, eu não sou uma costureira, né, eu só me aventuro de vez em quando em fazer algumas roupas. E aí, eu e minha mãe, né, claro que a minha mãe foi essencial nisso, a gente costurou as roupas, a Neila Marsalis, a costureira das roupas, junto comigo. Então, nós fizemos essas roupas, cada detalhe, foi tudo muito pensado, deu um trabalho fazer uma jaqueta que fica só de um lado, sabe, essa jaqueta caía e me deu um trabalhão, para vocês verem aquele resultado final, que foi a roupa metade preta, metade branca. A peruca, né, eu quis trazer para a peruca também, porque eu acho que a peruca é bem, né, emblemática, assim, da Cruella, né, e então tudo compôs esse cenário do preto e branco. E aí, no segundo momento, eu queria trazer cor. E aí, eu fiquei pensando onde que eu posso gravar, e eu pensei na importância de eu gravar isso na cidade, sabe? Porque a preto e branco é sobre uma mensagem contemporânea, urbana, né? É sobre a nossa relação com outras pessoas, e não deixa de envolver a cidade. Então eu pensei, eu preciso trazer isso para o cenário urbano. E aí eu moro em Brasília, comecei a olhar lugares assim onde eu tivesse cor, né? E aí eu achei um lugar lá na Galeria dos Estados, que tem obras de arte lindas na parede, né, de aerografia, e aí eu gostei bastante daquele cenário, fiz algumas visitas e falei, vai ser aqui mesmo, a gente vai fazer a parte colorida aqui. E além do cenário, né, de ser colorido, de ser urbano, eu também queria que tivessem outras pessoas comigo no clipe. A mensagem é sobre diversidade, é sobre olhar o mundo
sob uma perspectiva que não seja só sua. Então eu falei, não pode ter só eu no clipe, né? Minha vontade era ter um monte de gente, mas eu chamei 2 dançarinos, convidei 2 dançarinos, foi a Aline Kathleen e o Israel Paixão, e foi muito bom tê-los comigo, né? Eu acho que trouxe com mais força essa ideia da diversidade, né? Eu e pessoas diferentes ali dançando e passando essa mensagem. E aí, então, entrou a parceria com o Israel Paixão. Israel Paixão é um cantor, compositor, rapper, DJ de Brasília, um artista incrível. E eu chamei ele inicialmente para dançar no clipe, e ele topou e estava fazendo a coreografia. Eu gostei muito do trabalho dele como dançarino. E aí eu comecei a ouvir as músicas dele por conta disso, né? Eu ainda sou nova em Brasília, então eu ainda não conhecia o trabalho dele. E aí eu comecei a ouvir as músicas. Falei, cara, esse cara é muito bom, né? Gostei demais das letras das músicas, do ritmo, da presença de palco dele. Eu fui num show e aí eu achei muito legal. E eu falei, gente, seria uma combinação perfeita. Eu tava pensando como que eu gostaria de fazer um feat para essa música, mas eu ainda não tinha achado nenhum artista que eu olhasse e falasse, não, vai fazer sentido, né, que tivesse dado certo. Então, eu resolvi chamá-lo para fazer esse feat, né? A música já estava pronta, né? A instrumental estava pronta, a produção da música estava pronta, a letra estava pronta. Eu já tinha até gravado voz, eu não sei se eu já tinha gravado a voz definitiva, mas eu acho que eu já tinha gravado a voz definitiva. E ele já estava coreografando a música e eu falei para ele, Israel, você topa cantar ali no interlúdio da música? E eu estava pensando já em fazer colocar um feat nessa música, e ele, claro, e tal. Eu escrevi uma letra de música para ele poder cantar, mas eu escrevi só assim, ó, eu escrevi isso aqui, se você não gostar, você pode escrever, não sei que você compõe, a minha ficou péssima, perto da que ele fez. Aí ele olhou e falou, eu posso fazer uma letra eu mesmo? Eu falei, claro. Aí ele fez uma letra de música que ficou sensacional, que é que vocês escutaram ele no clipe, na música. E para mim foi a combinação perfeita. Parece que a música tinha sido pensada com o Israel participando, né? Que ele trouxe essa mistura de sons também, que faz muito sentido para a mensagem da música, né? Porque trouxe o rap junto com o soul, né? E fez uma junção que eu acho que ficou sonoramente muito legal. Assim, foi uma combinação muito interessante, mas também em termos de mensagem deu tudo certo com aquilo que eu queria falar, né? Com aquilo que eu queria passar de mensagem da música preto e branco. Então, aí eu fiz essa jaqueta aqui. Na verdade, é uma jaqueta que eu tinha desde de 14 anos de idade, que eu não gostava muito dela. E aí eu pintei, fiz uma customização, olha, gente. Enfim, mão na massa total. E assim nasceu o clipe de preto e branco. Ainda tem uma outra coisa que foi a participação da Miriam Virna, que é uma atriz, dramaturga, cantora também, compositora. E aí eu queria muito alguém para me ajudar na parte de interpretação, sabe? Eu já tinha algumas ideias de movimentos, de posições que eu queria trabalhar dentro do clipe. E aí eu fui atrás dela e ela falou, ela topou trabalhar comigo e ela me ajudou na construção dos movimentos, né? Ela me acompanhou no dia da gravação da parte preto e branco. Então foi muito legal, assim, acrescentou bastante, eu acho, na minha performance dentro do clipe. E me trouxe muitas ideias, né? Como a gente usar o tonel preto no cenário branco, a cadeira branca no cenário preto. Então, assim, foi uma parceria que eu fiquei muito feliz em ter. Então, assim, a música Preto e Branco é uma canção que ela conecta com todo o álbum, né? Pra quem não sabe, eu vou lançar um álbum. Essa é a primeira música desse álbum. Vai ser um álbum de 10 músicas. A princípio, nós estamos fechando 10 músicas. Estão quase todas prontas. Inclusive, quem quiser saber mais novidades, assim, ter notícias de antemão, pode se inscrever para poder receber essas notícias. E, assim, todo o álbum é um álbum que eu quis trazer críticas sociais, de comportamento, algo sobre nossa visão atual, assim, né? Igual Preto e Branco fala sobre polarização, eu tenho outras músicas que falam sobre mídias sociais e digitais, outras falam sobre ansiedade, outras falam sobre... então,
o álbum Preto e Branco é um álbum nessa pegada. Eu quis trazer músicas de reflexão, músicas para pensar, músicas para a gente poder discutir certos assuntos, refletir sobre certos assuntos, além do som, além de dançar, além de ser gostoso. A ideia é juntar tudo isso no mesmo caldeirão, assim, sabe? Então, o Preto e Branco é a primeira que introduz esse álbum, que em 2023 vai nascer, né? E eu tô muito feliz e eu espero que vocês estejam gostando desse trabalho que está começando e que é só o começo. Para finalizar, eu quero convidar vocês a se inscreverem no link que eu vou colocar na descrição do vídeo, para poder receber notícias de shows, lançamentos, prévias, conteúdos exclusivos. Eu vou estar divulgando conteúdos exclusivos sobre o álbum, sobre o disco, sobre as inspirações, sobre composição, processo criativo. Então, quem estiver mais perto ali nessa lista de e-mails vai poder participar disso. É só clicar no link na descrição do vídeo e se inscrever. Um grande beijo